2013, um ano para se repensar o uso da água. A cooperação entre os países para a resolução dos desafios da gestão da água foi discutida no encontro internacional anual das Nações Unidas, Water Conference, que ocorreu em Saragoça, na Espanha, no início desse mês, com parte das atividades do Ano Internacional de Cooperação pela Água. Sobre as contribuições que o encontro trouxe à questão da segurança hídrica, a gente conversa agora com Silneilton Faveiro, especialista em gestão de recursos hídricos. Muito bom dia, Silneilton. Enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia. A pronúncia correta prazer é meu. É Faveiro ou Fávero? É Fávero. Tá. Silneilton Perdão, Fávero. Fávero. Normal. Nós somos um país multilinguístico quando o assunto é sobrenomes, né? Vamos lá. Exatamente. Bom, a segurança hídrica, um assunto cada vez mais presente, né, na política nacional, na política internacional, ela está diretamente relacionada com outras duas seguranças que são fundamentais, né? Segurança alimentar e segurança, no caso do Brasil, principalmente segurança energética. Então, tem questões de sobrevivência e questões econômicas muito relevantes, não é isso, Neto? Exatamente, Lincoln. Nós tivemos esse encontro agora em Saragoça, como parte das atividades do Ano Internacional pela Cooperação da Água, o Ano Internacional das Nações Unidas para a Cooperação pela Água, em 2013. Na verdade, as questões que foram discutidas lá são de bastante amplo espectro, mas, assim, no final das contas, elas se relacionam essencialmente à segurança hídrica, que, como você muito bem apontou, a água, por ser um recurso simplesmente, ele é fundamental, ele está em todos os organismos vivos, ele regula os ecossistemas, né? Ele é parte da vida em sociedade, porque nenhuma atividade humana ela pode se completar satisfatoriamente sem o uso da água, né? Que é um bem público e, ao mesmo tempo, ele é um recurso, ele é um insumo para diversas atividades produtivas, né? Como bem sabemos. Não é muito difícil a gente perceber a importância da água. A dona de casa, o consumidor, a pessoa mais simples vê, um dia sem água já traz um problema enorme para a vida das pessoas, né? Então a água para o dia a dia, e água para a produção de alimentos, a água para a geração de energia, a água para o transporte, que é um uso não consultivo da água, né? Porque você tem os usos que implicam o consumo da água e os usos que não implicam o consumo, como a navegação, por exemplo. Então, uma série de atividades que tornam a água assim, imprescindível para o dia a dia das sociedades. Numa frase, não existe cultura nem vida em sociedade sem água. Então, assegurar a disponibilidade do recurso em quantidades e qualidades consideradas suficientes para os diversos usos, o uso para consumo humano, dessedentação de animais, para produção em diversos processos industriais, etc., é fundamental, né? Para isso é que os governos têm os seus marcos regulatórios. O Brasil tem uma política avançada de gestão de recursos hídricos para tentar garantir esses usos. Pois é, isso que eu ia perguntar. Eu sei que nós temos, pelo menos do ponto de vista do desenho institucional, um dos melhores marcos legais do mundo para a gestão desses recursos. Nós temos os comitês de bacias, inclusive uma forma democrática e que ao mesmo tempo dá muita responsabilidade para os usuários de participarem do processo. Do ponto de vista, para além do desenho, como é que está a implementação dessa gestão? Em que patamar a gente se encontra hoje no mundo? Nós que temos muita responsabilidade por sermos o país que controla uma porção importantíssima da água doce do mundo. Exatamente. O Brasil tem cerca de 12%, né, da água doce superficial do mundo. Quer dizer, é um patrimônio hídrico muito importante, né? A gente tem aqueles números da água, quer dizer, 97% da água do mundo, na verdade, é água salgada, tantos por cento de geleiras, e no final sobra uma porção muito pequena de água doce. Mas isso significa muita água, né? E grande parte dela está no Brasil. Então o Brasil tem uma responsabilidade muito grande também de gerenciar adequadamente esse recurso. De fato, como você falou, nós temos uma legislação, que é a Lei 9433 de 1997, né? Que estabelece alguns princípios, diretrizes, objetivos que se relacionam, sim, à sustentabilidade do recurso, em qualidade, em quantidade, para gerações atuais e futuras. Quer dizer, os princípios da sustentabilidade, eles estão na legislação brasileira
né? Assim como os princípios de Dublin, a Conferência de Dublin foi preparatória, subsidiária à Conferência do Rio 92, e lá se estabeleceram alguns princípios gerais que o grupo que estava lá reunido achava positivo, recomendável, em termos de marcos legais para que os países adotassem. E o Brasil incorpora esses princípios, né? Quer dizer, a gestão básica do recurso hídrico se dá na escala da bacia hidrográfica, você tem instrumentos de gerenciamento, como a outorga, né, que é a autorização para um usuário utilizar aquela determinada quantidade de água, você tem um sistema de informações para manter uma base de dados, um controle sobre quanto de água está outorgada para quais usuários, né? Então é uma série de instrumentos que a legislação brasileira de fato tem, e ela é muito avançada por isso. O que ocorre é que entre a questão da implementação da lei, dos instrumentos, necessariamente cada unidade federativa tem a sua legislação também de recursos hídricos. Então, os estados brasileiros têm, cada qual, a sua lei estadual de recursos hídricos. E aí você tem estados com maiores ou menores capacidades de implementar essa e outras leis, né? Então, você tem problemas de fundo, que são dificuldades das administrações estaduais, né? E tem problemas que são também de recursos humanos, variados. Você tem também diferentes perfis hídricos nas diferentes regiões brasileiras. Isso traz maiores ou menores dificuldades a cada estado, conforme sejam as suas capacidades de enfrentar isso, tá? Então você tem uma legislação avançada e nós temos, eu diria, um caminho ainda a percorrer até que os instrumentos todos estejam plenamente implementados. Justamente por esses fatores que o senhor está trazendo a respeito dessas características do Brasil e por o Brasil ter água doce em abundância, o senhor não acha que deveríamos ser mais rígidos com relação à gestão hídrica? A legislação é bastante aderente, né, a esses princípios de uso racional. A lei considera que a água é um bem público e como ela pode ser limitada, então ela tem um valor econômico, isso traz muita responsabilidade para o usuário da água. A lei, de fato, ela considera isso. Eu chamo a atenção, o Lincoln falou dos conselhos, dos comitês de bacia, quer dizer, outro princípio que a legislação brasileira adota, que é a gestão participativa do recurso, né, que é um avanço. Os comitês, nem todos estão implementados, né? Nem todos estão operando plenamente, e alguns estão funcionando de uma maneira, eu diria, formal. Você não tem ainda um funcionamento muito consistente de muitos comitês de bacia. Isso quando eles estão implantados. De fato, temos essa responsabilidade, e eu diria, por isso que eu repito, temos um caminho também até que os instrumentos todos estejam plenamente operacionalizados. Do ponto de vista legal, as previsões estão lá. O que falta também é que o papel não pode ser apenas dos governos, né? Eu escrevi um artigo recentemente, vocês até fizeram referência a ele. A sociedade tem que se envolver nisso também, mais do que hoje. Os grandes usuários, ou seja, o uso da água está na atividade produtiva. Os empresários precisam se envolver também no sistema de governança da água. E aí há também, além do marco regulatório, as leis, os governos, os países, os estados, há também iniciativas das empresas que podem se adequar perfeitamente bem aos propósitos de garantia da qualidade, da quantidade de água e da conservação dos ecossistemas. Por exemplo, o uso responsável da água, que algumas empresas começam a adotar no mundo e já se começa a construir um padrão internacional de certificação e reconhecimento de boas práticas de uso responsável da água. Então, esse tipo de coisa também começa a acontecer e as empresas, os grandes usuários, as organizações, cujos processos, produtos e cadeias de valor dependem do uso da água, ou seja, são intensivos em água, elas também têm que paulatinamente se incluir, além do cumprimento da conformidade legal, que é, diria, adequado no Brasil, havendo que se reparar que há um gap entre a previsão legal e a implementação, tudo bem, mas há maneiras de a sociedade, as empresas e os consumidores também exigirem, né, que os seus produtos tenham uma produção do ponto de vista do uso da água responsável, há maneiras de se implementar isso, de modo que há outros tipos de recomendação, né, e outras lacunas que precisamos preencher para chegarmos à conservação, à preservação da água, e que não estão só no domínio aí dos marcos legais, e também do engajamento da sociedade e das empresas.
Nós estamos conversando com o senhor Newton Fávero, que é especialista em gestão de recursos hídricos e que participa, inclusive, dos encontros mundiais que estão discutindo essa questão no ano no ano internacional de cooperação pela água. Senhor Newton, para a gente já caminhar para a conclusão, há prognósticos de algumas pessoas muito pessimistas em relação ao futuro do uso da água, acreditando inclusive que, pela sua importância econômica cada vez maior, pelo crescimento populacional, por diversos fatores, a água se torne um elemento de instabilização geopolítica, que guerras venham a ocorrer por conta da água, como hoje já acontece, por exemplo, por conta do petróleo. Eu particularmente não gosto muito de me alinhar a essas perspectivas pessimistas. Eu sou um otimista inveterado, mas eu queria a sua análise de quem lida com esse tema mais de perto. Eu diria, Lincoln, a água ela não é inesgotável. Ela não vai deixar de existir porque ela existe em todos os ambientes, muda o estado da água. E ela está constantemente submetida ao ciclo hidrológico. As águas dos mares, dos rios, elas evaporam, acabam voltando para a superfície e se infiltram, percolam e vão se depositar nos aquíferos, nas áreas de manancial. Quer dizer, ela não se esgota nesse sentido. O que pode haver, e aí é que a necessidade, a importância do gerenciamento, numa perspectiva de sustentabilidade da água como recurso e como bem público também, o problema não é o desaparecimento, e sim o gerenciamento para que os mananciais não percam qualidade, não fiquem comprometidos por conta da degradação dos ecossistemas relacionados a ela, né? Então, você tem uma série de serviços prestados pela água que devem ser reconhecidos, né, e mais bem esclarecidos e boas práticas internalizadas, justamente porque os ecossistemas prestam serviços, entre eles a disponibilidade de água em qualidade e quantidade, por exemplo. Então, eu também não me alinho às teses alarmistas, primeiro porque a água, ela em termos relativos, né, se pode falar em escassez na abundância por questões de dificuldade de gerenciamento do recurso, mas jamais porque ela venha a desaparecer um dia da Terra, né? Então temos que gerenciá-la, gerir bem o uso da água para manter a qualidade e a quantidade. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao Sr. Newton Fávero, especialista em gestão de recursos hídricos, conversando conosco aqui sobre o Ano Internacional de Cooperação pela Água, dentro do nosso quadro ambientalista, o Salão Verde. Que 2013 seja de fato então um ano de muita consciência por parte dos gestores, mas principalmente de toda a população, viu, Sr. Newton? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, um excelente dia. Ok, para vocês também, muito obrigado. Bom dia aos ouvintes.